corretor de plano de saúde? Você já ouviu falar sobre o rol taxativo e o rol exemplificativo? Algum cliente já perguntou isso para você? Você sabe como argumentar tanto para um lado quanto para outro? Você sabe por que é um, por que é outro? O que você acha da gente falar um pouquinho sobre isso e eu te dar uma visão aqui para que te ajude no momento de venda do plano de saúde, do seguro de saúde aí na sua corretora? Quer saber do que eu tô falando? Vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar aí sobre o rol da ANS. Mas antes, não esquece de se inscrever para o nosso canal e clicar nesse sininho. Dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. E o que é rol exemplificativo e rol taxativo? Vamos entender primeiro um e o outro para a gente poder aprofundar e trazer alguns pontos aqui que você precisa saber. O rol taxativo é uma lista de procedimentos médicos, seja consultas, exames, internação, fisioterapia ou todos os outros procedimentos, onde as operadoras e as seguradoras de plano de saúde, elas vão trazer aquela lista como procedimentos para dar cobertura para o cliente delas, para o segurado, para o paciente. O rol exemplificativo é também uma lista fornecida pela ANS, porém ele não é rígido, ele não é assim tão fixo e dá muita margem para que um cliente possa requerer, por exemplo, na justiça, um tratamento complementar, um tratamento adicional, um tratamento experimental. E aí, por conta dessa questão de taxativo e exemplificativo, gerou-se muita polêmica aí nos últimos tempos, porque antes era de um jeito, aí muda e volta de novo, aí muda de novo. Então eu não vou nem te dizer, olha, nesse momento é assim, porque isso está mudando. E vai que muda de novo, aí esse vídeo fica, poxa, a Cláudia me falou de uma forma e a outra. Então, se você der uma bugada aí agora, você vai ver se tá o rol taxativo ou o rol exemplificativo. Mas você, como corretor de plano de saúde, como vendedor de plano de saúde, você precisa entender os dois pontos. E justamente por essa questão de põe taxativo, põe exemplificativo, gera-se muita polêmica. Algumas pessoas são a favor de um jeito, a favor do outro. Inclusive, não sei se você viu um vídeo do Marcos Mion, onde ele falava sobre alguns procedimentos e coberturas para autistas. E existem aí dois lados. Existe o lado que ele colocou, que é a questão da cobertura, porque muitos dos procedimentos, tratamentos, seja de diversos tipos, são necessários para algumas necessidades. E quando se coloca uma coisa mega engessada, como o taxativo, muitos procedimentos ficam de fora. Inclusive, depois de tudo isso, depois de eu ter visto esse vídeo, eu vi que alguns procedimentos de autistas foram incluídos dentro do rol da ANS. Não sei se por esse motivo ou não, mas a questão é que levantou-se uma bandeira e colocou-se alguns procedimentos ali dentro da lista do rol da ANS. Só que aí vem a questão, o que é melhor? É com o rol taxativo, com o rol exemplificativo, você, corretor, precisa saber argumentar com o cliente. E aí eu vejo que na hora da negociação com o seu cliente, é importante você não tomar partido, mas você precisa saber argumentar para um caso de quebra de objeção. Então, existem procedimentos que não são cobertos quando está a coisa muito engessada? Sim, existe. Porém, existe o outro lado, que é a questão da operadora, da seguradora. Você, como corretor, você tem o dever de saber como é feito o cálculo para se cobrar, que é o cálculo atuarial. Existe lá uma série de contas que a empresa seguradora ou operadora faz com base na sinistralidade. Então, se a operadora tem a obrigação de cobrir tudo o que vem sem ela ter se preparado antes, por exemplo, surgiu uma cirurgia nova, experimental, daqui um ano aquele procedimento começa a ser muito solicitado. A empresa que cobra a mensalidade do paciente,
ela não preparou o seu caixa para cobertura. Por exemplo, a pandemia foi algo atípico, não se esperava. O caixa ficou muitas vezes, em algumas situações, comprometido. Porém, procedimentos, eles surgem, seja experimental, seja do modo que for. E aí, a operadora vai pegar aquele valor e vai repassar para o cliente. Então, quando fica algo muito aberto, a operadora, a seguradora não consegue precificar da forma correta. A sinistralidade sobe e aí acontecem várias coisas. Ou a operadora pode quebrar ou o valor vai aumentar. O reajuste vai vir porque a sinistralidade foi elevada. E aí esses reajustes todos impactam na quantidade de venda que você faz. Por quê? Se o preço é maior, menos pessoas conseguem fazer a aquisição de plano de saúde e você, como corretor, como consequência, vende menos. E aquela pessoa que não esperava o reajuste também tem. Então percebe que existe aí dois lados. Eu super entendo, inclusive eu como cliente, eu como uma usuária de um plano de saúde, é óbvio que eu quero o máximo de cobertura possível, mas existe o outro lado da moeda também, que é o cálculo atuarial e a precificação para que seja uma coisa justa para todos os lados. E eu sei que muitas vezes é um pouco complicado você conseguir contornar essa situação quando começam esse monte de objeção. Ah, mas não adianta eu ter plano de saúde porque não vai ter cobertura para isso, para aquilo outro. E aí você tem que entender um pouco sobre essa questão dos dois rolos, mostrar para o cliente essas diferenças, que mesmo que seja o taxativo, ele pelo menos não vai ter tanta surpresa de sinistralidade, porque já está mais ou menos dentro do cálculo. Ou seja, gente, tem dois lados e eu, se fosse você, eu não comprava essa briga perante o seu cliente. Mostra os dois, mas guarda a sua opinião para você, tá certo? Porque assim você consegue vender com mais facilidade, mas sempre com a argumentação correta, tá bom? Percebe que são vários detalhes, vários pontos que dentro de um plano de saúde precisa ter de informação, é rol isso, rol aquilo, lei aquilo outro. O que você acha de você ter a minha ajuda e a ajuda da minha empresa no dia a dia, para que você possa ter para quem ligar, ter para quem perguntar sobre as suas dúvidas no plano de saúde? Então eu te convido a conhecer o nosso serviço de assessoria e estar com a gente e aproveitar todos os benefícios que a gente oferece para quem é nosso parceiro, quem é corretor assessorado. Em algum lugar desse vídeo eu vou colocar um link para você poder ir para a nossa página, para o nosso site e entender mais detalhes. Vai lá, entende, clica, se for preciso, chama a gente no WhatsApp, liga pra gente para que você possa se tornar nosso cliente, nosso assessorado e eu poder te ajudar ainda mais, te ajudar de verdade no ponto a ponto aí no dia a dia da sua corretora. Para esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado, tenha te dado alguns insights e eu te vejo numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau, tchau!